muito boa noite, pessoal. Boa noite, Lisandra. Como é que tá, amor? Tudo bem? Tudo show, tudo muito bem. E hoje, Wellington, a gente vai falar do assunto saúde mental no casamento, né? Como é que você se relaciona com o seu cônjuge? Como isso tem feito? Tem piorado, tem te pirado ou tem te feito bem? E eu sei que você pesquisou muito, porque a gente está fazendo um trabalho para montar um treinamento muito forte sobre isso. Eu sei que você tem pesquisado muito sobre esse assunto. E aí você vai compartilhar conosco, com certeza, né? E aí eu gosto muito de uma coisa muito interessante que fala, Wellington, que a gente tem que lembrar que um relacionamento saudável e harmonioso, ele não depende necessariamente dos presentes ou dos jantares ou do que você recebe do outro. Ele tem um pouquinho mais. Você pode continuar, Wellington, me dando presente, me levando para jantar fora. Junto com isso, tem algo que vai fazer total diferença, que é o afeto, que é o teu humor, que é o teu estado de espírito, né? A tua atenção, que vai me fazer ficar mais, gamadona em você, mais plena, mesmo que o tempo passe. Faz sentido aí, Wellington? Como é que você está? E aí, pessoal, muito boa noite. É um prazer enorme estar com vocês hoje de novo. E, na verdade, Lisandra, faz todo sentido, né? Nós somos seres emocionais. O que as pesquisas mostram é que, dentro dessa necessidade do ser humano, necessidade que todos nós temos, né? Tanto homens como mulheres, às vezes o homem diz assim, mas o homem é mais racional, o homem é mais pensamento, a mulher é mais sentimento. Mas quando nós estamos falando aqui, a gente está falando do ser humano, homem e mulher. Os dois têm esta necessidade de ter realmente satisfação no relacionamento. Inclusive, segundo as pesquisas, essa satisfação, esse grau de sanidade mental, de saúde mental, ela é medida pelo grau também da sua relação com as pessoas ao seu redor. Olha só, né? Então, o grau da sua relação, de satisfação da sua relação com o outro também serve como medição de saúde mental dos seres humanos. E o que as pesquisas mostram, que eu comecei a falar? É que esse desejo por um par, esse desejo pelo casamento, por uma vida ali romântica a dois, ela é mais intensa do que as pessoas imaginam. Ela tem uma intensidade tão profunda no cérebro das pessoas, ela tem uma intensidade tão profunda no desejo das pessoas, que ela chega a ser mais forte, o resultado dessa satisfação desse relacionamento, do que o resultado de um bom trabalho ou do que o resultado de muito dinheiro na conta. Olha só que interessante, né? Então, o que as pesquisas mostram aqui, quando a pessoa ela tem um relacionamento satisfatório, um relacionamento feliz a dois, isso para ela, no cérebro, tem um pico mais alto do que quando ela tem um trabalho muito bom ou muito dinheiro na conta. Olha só que fantástico. Então, nós precisamos de um trabalho maravilhoso, precisamos de dinheiro na conta, sim, mas dentro da pirâmide do relacionamento humano, nós precisamos de relações saudáveis, nós precisamos de harmonia, nós precisamos de amor, de interesse, de compaixão, de cuidado, né? É isso que nós precisamos, tanto homem como a mulher. E eu estou aqui para te dar tudo isso. E é tão interessante você falando sobre isso, Wellington, que faz eu pensar o seguinte, que existem contextos que vão, às vezes, sabotando essa relação, o ambiente vai sabotando essa relação, sobre isso que nós vamos conversar, porque, assim, quando fica claro para mim quem eu realmente sou, eu não posso, só porque eu estou casada, deixar de respeitar a minha individualidade, a minha essência. Então, às vezes, existe uma confusão, né, entre você, o que você tem coisas que são muito suas e o que é muito meu. Então, casamento não necessariamente significa você viver a vida do outro, mas eu sempre penso que casamento é uma somatória de vidas. E você falou tanto dessa questão do quanto que é importante esse afeto, isso melhora, aciona muito o cérebro, que a Priscila recebeu flores esse final de semana e sabe o que aconteceu? Ela ficou mais feliz, ela ficou mais cheia de caprichos, de inteligência, até de imunidade. Você sabia que pessoas que realmente se sentem
programadas, até a imunidade física e emocional aumenta, Wellington. Olha que fantástico. Sim, sim, é assim mesmo que funciona. Porque o que acontece? Quando nós estamos com a mente saudável, o corpo acompanha isso. Na verdade, a tristeza, ela é a mãe de toda desgraça. Então, quando você está triste, quando você se abraça nessa tristeza, se aprofunda nessa tristeza, a tendência é o teu organismo, de um modo geral, acompanhar tudo isso. Exatamente, perfeito. E olha só, gente, eu estou convidando para essas pessoas aí mandarem bastante aviãozinho, convidando mais pessoas para participarem, porque eu tenho certeza que saúde mental, relacionamentos tóxicos, muitas pessoas já vivenciaram ou conhecem alguém que vivenciou. E aí, para a gente, eu queria saber, vocês estão nos ouvindo bem, estão nos vendo bem? Eu gostaria que vocês sinalizassem, fizessem um legal, para a gente entender e dar sequência nesse nosso tema de hoje, que é fantástico. Casamento e saúde mental. Está todo mundo nos ouvindo bem? A Cleo está aí, a Suzy, a Neia, o Rubem. Meu Deus, é só gente linda querendo, de fato, contribuir para a sua vida e para a do outro. Parabéns aí, gratidão pela presença. Então, gente, vocês estão nos ouvindo bem? Wellington, você está me ouvindo bem, me vendo bem? Amor, eu estou lhe ouvindo muito bem, mas tem hora que o teu vídeo está pausando aqui para mim. Você continua falando, mas o seu rosto está pausado. Volta e meia, aí daqui a pouco libere, começa. Entendi. Gente, e para vocês, como é que está chegando a live? Está com clareza, não está? Eu até hoje está um pouquinho mais barulho, então eu deixei a janela aberta para ver se isso melhorava, né? E aí faz muita diferença. É isso aí, a Priscila está falando dos elogios que a paixão da vida dela tem feito. É muito amor. Deixa eu rapidinho desativar os comentários para vocês enxergarem bem o Wellington. Vamos ver se melhora essa nossa live. Então vamos lá, Wellington. Me diz uma coisa. As pessoas dizem o seguinte, que o casamento vai passando o tempo, ele vai ficando frio, ele vai ficando distante, só é bom no começo, que tem aquele calor, aquele tesão, depois para, e a coisa se desintegra. De verdade, o casamento longo, ele faz bem para a saúde mental? O que você acha? O Nizam tem até uma piada que o pessoal conta, né? Que no começo é meu beija-florzinho, meu benzinho, meu tico-ticozinho. E aí, com o tempo, o bicho vai ficando maior, né? Vai virando uma vaca, uma anta, né? Então, assim, realmente, algumas pessoas têm esse conceito. E o que eu penso é que, na verdade, eu já pensava isso antes, e hoje está muito mais forte com aquilo que a gente tem pesquisado e estudado, é que a gente cria a nossa realidade. Então, se eu acredito que o casamento vai ser uma vida difícil e ruim, o que eu vou produzir nesse casamento vai ser uma vida difícil e ruim. Eu me lembro de uma época em que um amigo meu ia casar e ele me disse assim, eu já pesquisei e descobri que o casamento tem algumas fases. A primeira fase de intenso amor, de intensa paixão, depois uma segunda fase em que vai se esfriando mais um pouco, uma terceira fase no final, em que os dois estão quase como irmãos dentro de casa. Eu digo, olha, cara, eu não quero me casar com a minha irmã, não. Eu quero uma mulher para ser minha mulher até o resto da vida. Então, essa mentalidade é mentalidade errada. Então, o casamento pode, sim, ser um ambiente agradável por muito tempo? Claro que pode. Depende da maneira como as pessoas vão cultivar essa relação, da maneira, quais são as qualidades, as características, as coisas que eu vou fazer, que minha esposa vai fazer, para a gente continuar adubando, para a gente continuar regando esse casamento. Então, é preciso entender que, você falou lá no começo, que o casamento precisava de atenção e manutenção. E isso é real. Algumas pessoas dizem assim, elas namoram pra caramba antes de casar e acham que depois de casado, pronto, perdeu a graça. Ué, agora que é para namorar mesmo. Agora eu tenho para namorar à vontade, a hora que eu quiser. Então, agora que é a hora de aproveitar esse espaço, aproveitar esse tempo e continuar a cuidar um do outro. Eu sempre digo para as pessoas que aqui em casa a regra é que eu cuido de você, você cuida de mim. Eu penso em você, você pensa em mim. Você falou de individualidade, nós somos duas pessoas
que nós temos as nossas semelhanças, mas nós temos características diferentes. E quando a gente respeita essas características e vive cada um a sua individualidade, contribuindo para esse relacionamento com essa individualidade, fica muito gostoso, fica muito legal. Eu brinco com meus amigos, quando eu vou andar de cavalo, que você não gosta de montar, você vai junto e fica lá sentado, observando, né? Olha o Luiz montar, olha eu montar. Eu não sou de estar muito na loja comprando sapato, mas você quer comprar um sapato, eu vou lá. Eu lembro que outro dia, foi em dezembro, né? Que eu saí da paz e disse, você está onde? Ah, eu estou aqui no shopping, eu contigo. Ela estava fazendo compra, gente, compra de vestido. E eu fui para lá, sentei na loja, fiquei lá observando ela comprar. Peguei um, peguei outro. Então, ela tem a individualidade dela, eu tenho a minha, a gente se respeita, se ajuda, a gente se ama e cuida para que o outro esteja bem. E quando isso é feito, aí o relacionamento é saudável, isso vai ser também mentalmente saudável. Porque vamos lá, gente, quem é que consegue viver de verdade, trabalhar bem, ter excelentes resultados, se em casa está pegando fogo? Quem é que vai para o trabalho feliz, satisfeito, vai ser um dia maravilhoso, se ele sai de casa brigando com a mulher, ou se a mulher sai de casa brigando com o marido? Ninguém dá conta disso, não. A pessoa, ela sobrevive, ela não vive. E sabe o que é pior, Lisandra? É que muita gente acha que isso é normal. Olha só, vou falar de novo. As pessoas estão achando que viver brigando é normal. Ah, mas nós já estamos com 20 anos de casamento, a gente está meio assim mesmo, a gente só faz sexo uma vez por mês, isso é normal. Já está com 20 anos. Ah, a mulher brigar, reclamar, isso é normal. Ah, o homem ter outra amante fora de casa, isso é normal. O filho chegar em casa rebelde, porque adolescente, até diz assim, não é adolescente, já é aborrecente, né, que é o apelido. É normal. Ei, peraí, não confunde não. Já várias vezes nós falamos aqui com vocês, não confunde o que é normal com o que é comum. É comum marido e mulher viverem brigando? É comum. É normal? Não, não é normal. O normal é a gente se dar bem. É comum o marido querer voltar para casa e chegar em casa brigado com a mulher, chegar fedorento, bêbado. É comum? É normal? Não, não é normal. Isso é uma disfunção, isso é disfuncional. É comum a mulher criticar o marido, até falar do marido para as amigas, falar mal do marido. É comum. É normal? Não, foge disso, não é normal. Só que algumas pessoas, se acostumaram com isso. E entendem como isso sendo tradição, que está tudo certo. E não está tudo certo. A gente pode viver diferente, a gente pode viver bem, a gente pode ter saúde mental. E isso vai influenciar na saúde mental dos nossos filhos. Quantos filhos são criados num ambiente de confusão, de degradação moral, de briga, de palavrão, de xingamento e até de desprezo, no caso de alguns, né? Que a mulher diz assim, vou dar um gelo nele. E cresce vendo aquilo. Como que essa criança vai crescer? Qual é a visão, qual é a mentalidade que ela vai ter a respeito da vida a dois? De família? Qual é o sentimento que ela tem dentro dessa família? Sentimento de segurança, de proteção? Então, é preciso que a gente pare de ver essas coisas. Viu? Mas me diz uma coisa, a gente está falando aqui de saúde mental. Mas então, para que haja saúde mental num casamento, o relacionamento, eu preciso concordar com você e aceitar sempre tudo que você fala. Então, num casamento que tem discordância, em que um não aceita a decisão do outro, isso significa que nós vamos perder a nossa saúde mental? Gente, discordância não é problema. Na verdade, as diferenças são coisas boas, dependendo da maneira como você vai lidar com elas. A gente pode discordar sem desagradar. Eu gosto de falar de desacordo sem desagrado. Eu não preciso discordar da minha esposa e por isso ser grosseiro com ela. Eu posso discordar de uma maneira gentil e a gente trocar ideias sobre o assunto e chegar a um consenso. Agora, eu posso discordar de uma maneira grosseira, de uma
maneira grotesca, falar de modo rude, querer peitar, não é o que manda e acabou-se, e não é por aí. Então, eu acho que se a Nizane concordasse com tudo que eu quero, ou com tudo que eu penso, ia ser um desastre. Porque tem coisas que eu penso que eu quero que vai dar errado. Mas ela vem e discorda, não seria melhor desse jeito, não pare de pensar. Não, verdade, eu ia querer dar com os burros na água. E vice-versa, tem coisas que se a Nizane fosse fazer só da cabeça dela, ia dar errado. Então, é para isso que são dois. É para isso que a gente tem duas cabeças. É para isso que a gente tem dois cérebros, dois pensamentos, duas visões diferentes de vida, duas criações diferentes, duas formações, culturas diferentes. E aí a gente pega e junta as duas coisas para fazer a coisa funcionar. É a habilidade que a gente precisa ter, na verdade, né, Lisandra? De juntar as duas coisas para ser o bem, para fazer o bem para os dois, para a família como um todo. Agora, sim. Lisandra, me diz uma coisa. Eu queria saber de ti uma coisa. Olha só, você falou aí de pessoas que às vezes não estão tendo essa preocupação de ter essa manutenção, de ter essa atenção com o casamento. Aí eu quero saber disso, quais são os sinais, na tua opinião, de pressão psicológica que acabam com a saúde mental no casamento? O que ocasiona acabar com a saúde mental do casal? Tem sinais? Bom, gente, essas perguntas a gente também recebeu algumas delas de alguns internautas, né, de algumas pessoas que mandaram para o Instagram. É justamente isso. Na verdade, quando a gente fala de saúde mental, aquele ambiente ele já começa a ficar disfuncional, em que você já não sente prazer em ir para casa, em encontrar com seu parceiro, em estar com ele, por uma série de circunstâncias. Essa saúde mental debilitada, ela é gerada por uma pressão psicológica que o Wellington acabou de falar. E quais são esses sinais da pressão psicológica, né? Você pode observar, se você, num casamento, se mantém o isolamento, ou seja, sai sozinho, parece que o seu par, ele não faz parte da sua vida. Você leva uma vida individual. Presta atenção, respeitar a individualidade é entender que cada um de nós tem algumas diferenças, tem alguns gostos específicos, mas não significa que você vai viver uma vida sozinho, porque senão para que você casou? Então o isolamento, ele gera essa pressão que deteriora a saúde mental do casamento. Uma outra coisa que acontece nos casamentos que geram a perda de saúde mental é o ciúmes. Tudo aquilo que gera desconfiança, que gera um mal-estar, com certeza deteriora uma relação. Porque você não ter e não se sentir à vontade para ir até um lugar, existe sempre sentimento de desconfiança, não existir transparência ou falta de credibilidade na relação, essa relação ela vai ficar fadada à perda de saúde mental, porque você não vai ter paz para viver, né? A gente sempre fala, ter paz numa relação faz muita diferença. Uma outra coisa, casais que vivem sob muita crítica, em que ela critica muito ou ele critica muito, fica apontando as coisas negativas dela, você está gordo, eu ganho mais que você, você não contribui. Esse relacionamento também, gente, desestabiliza uma relação. Imagina você passar o tempo todo ouvindo críticas, sendo o tempo todo tendo a sensação de humilhação, né? Ao mesmo tempo, se você vive com aquele medo de discordar do outro, para não zangá-lo, para não falar nada, meu Deus, isso também mostra que você está vivendo uma fase de falta de saúde no seu casamento. Inclusive, viu, Wellington? Eu atendi uma pessoa uma vez que ela me disse o seguinte, que quando ela estava feliz, ela tinha até medo de contar para o marido. Por quê? Porque ele ia achar que ela estava traindo ele, que aquele ambiente estava acontecendo alguma coisa no trabalho. Ou seja, estar feliz era negativo. Né? Então, ela preferia não falar nada, não discordar do que ele falasse, do que ele pensava, para não gerar atrito.
Uma outra coisa que também mostra a falta de saúde mental são as humilhações em público. Gente, se você é constantemente humilhado, com certeza, isso não faz bem, acaba com a tua autoestima. É uma pressão psicológica extremamente degradante. E a restrição da liberdade, né? A pessoa não poder sair, não poder ir e vir, porque o outro não confia, porque o outro não acredita, ou porque o outro se sente responsável por tomar conta da vida desse par, feminino ou masculino. Então, esses sinais, quando eles começam a surgir na tua relação, fique atenta. A saúde mental vai para o beleléu. E a gente precisa ficar muito, muito atento a isso. Então, se você tem sentido esse tipo de circunstância, você pode estar entrando numa relação abusiva, em que você se perde e que aquela relação começa a ter um peso que não vai estar valendo a pena. Então, se você está sentindo, comece a olhar, a gente tem literatura, tem cursos, comece a buscar ajuda. E o mais interessante é que a nossa cultura, viu, Wellington, ela acaba sobrecarregando algum contexto dessas relações abusivas, dessa falta de saúde mental. E algumas pessoas chegam a dizer que a nossa cultura, que a Bíblia fala muito desse machismo, ela apoia esse machismo quando ela diz que o homem é a cabeça, que o homem tem que conduzir uma relação. Sinceramente, o que você pensa sobre isso? Ô, Lisandra, eu entendo que a Bíblia, na minha cabeça, quem criou o casamento foi Deus, então ninguém melhor do que ele para dizer a maneira de a gente viver esse casamento. Mas quando a Bíblia diz, quando Jeová fala que a mulher deve ser submissa ao homem e que o homem é o cabeça, isso não quer dizer que o homem tem que ser o mandão, o autoritário e o que vai tomar conta de tudo. A mulher, ela é ajudadora do homem. Nós estamos juntos nesse barco, que é a família, e a gente vai ter que trabalhar juntos para que as coisas deem certo. Eu costumo dizer, inclusive, que a Bíblia tanto não é machista, que a principal responsabilidade do homem é amar e honrar a esposa. Olha só, a principal de responsabilidade minha, enquanto cabeça e chefe da Lisandra, é amar e respeitar a Lisandra. É honrar a Lisandra. É cuidar para que a Lisandra esteja bem. Olha só que interessante. E, na verdade, quando a gente aplica esse princípio na vida, a vida dá certo. Porque imagina o seguinte, imagina um barco com dois lemes, né? Onde todos os dois, um puxa o leme para um lado e o outro puxa o leme para o outro. A gente vê muito isso em alguns casamentos. Né? Que o homem quer tomar uma decisão, dá uma ordem, a mulher dá outra. Aí o filho chega com um pai, pede uma coisa, o pai diz que sim, a mãe chega e diz que não, ou vice-versa. E aí ninguém entende ninguém, vira uma confusão. Então, por uma questão até de ordem, de organização, é preciso que tenha alguém com uma autoridade maior. Mas isso não quer dizer que tem que abusar dessa autoridade, tomar todas as decisões sozinho e passar por cima de todo mundo. A ideia, na verdade, é que a gente ajude e peça ajuda, é assim que funciona, que nem a gente faz aqui em casa. Perfeito, perfeito. Gente, eu quero um coraçãozinho, se está fazendo sentido para vocês, ainda dá tempo, chama alguém, que a gente já tem uns minutinhos aqui, falando sobre a saúde mental no casamento. Ou seja, se você não estiver bem no seu relacionamento, você pode sim perder a saúde mental, esse bem-estar. Lembrando que ela começa com você consigo mesmo. Se você já não está bem, dificilmente você vai conseguir atrair, manter e cuidar do outro, porque você já é muito doído. Você já traz uma carga muito pesada. Por isso a importância do autoconhecimento, por isso que a gente trabalha muito isso, e a gente trabalha essa autorresponsabilidade. Eu tenho me cuidado? Como é que eu tenho gerido? Né? Como é que eu me enxergo? Porque isso, gente, vai fazer você levar para o seu relacionamento conjugal, vai você levar para os seus filhos, lá na sua empresa, lá na sua liderança. Tudo isso destrói. Agora me fala uma coisa, Wellington. Quais são os principais motivos que levam um casal a se separar? É porque a saúde mental já acabou?
quais são os pontos, né, os motivos que vão fazendo com que esse casamento ele entre em atrito e se acabe? Misandra, o que as pesquisas têm mostrado, né? Aí não é o que eu acho, o que as pesquisas têm mostrado, é que existem três principais fatores, né? Dentro do que a gente tem visto hoje no universo de divórcios. Dificuldade na sexualidade, olha só, existe mais dificuldade na sexualidade entre os casais do que a gente imagina. Eu estava, inclusive, lendo uma estatística um tempo desses, eu não sei se eu falei para ti, que 70% das mulheres nunca souberam o que é de fato um orgasmo. Olha só, 70% das mulheres nunca souberam de fato o que é um orgasmo. O que isso demonstra, a meu ver? Que não há nem diálogo entre esse casal sobre esse assunto, que é o segundo fator que leva o casamento à derrota, à falta de diálogo. As pessoas não conversam nem sobre aquilo que é óbvio, sobre o que é básico. E em todas as relações, o óbvio tem que ser dito. Eu vou dizer de novo, ó, presta atenção para mim. O óbvio tem que ser dito. O que é o óbvio, Velton? Eu acho que é óbvio que a Nisandra sabe que eu a amo. Como eu acho que ela já sabe, eu não falo isso. Como eu acho que ela já sabe que eu admiro o trabalho dela, eu não preciso mais falar. Já falei, ela já sabe disso. Como ela sabe, eu acho que ela sabe que ela é importante para mim, então eu não preciso mais falar. Tem que falar, sim. Então quer dizer que agora eu vou ter que ficar falando tudo para ela? Tem que falar, gente, é necessário. E quando se trata, vamos falar aqui da dificuldade na sexualidade, também nesse aspecto tem que ser falado. O que você gosta, o que você não gosta, tá bom para você, não tá bom, me diz o que eu posso fazer para ficar melhor. E as pessoas não têm, às vezes, a preocupação ou a habilidade de ter essa conversa. Mas é necessário, entende? É necessário. Eu estava conversando com o senhor outro dia, cliente nosso, e ele me disse assim, Sueli, a gente está num grupo, a minha esposa toma conta no grupo com 23 mulheres, essas mulheres já são mulheres que têm 50 anos, 55 anos, algumas têm mais de 60, e nenhuma delas quer mais saber de sexo. Algumas, inclusive, o marido está pedindo separação, porque é sério que elas já estão mais na idade que não é mais para fazer isso. Já estão com 20 anos de casa para quê? Gente, não existe isso. Agora, de repente, pode ser que essa mulher está convivendo com o quê? Com aquele marido que quer chegar bêbado, fedendo, sujo, e quer ir fazer a arte. E não dá para ser desse jeito. Então, de novo, o que você vai falar sobre esse assunto? Você conversa claramente sobre esse assunto? Já buscou ajuda sobre esse assunto? Mas como é que eu vou falar, Wes, sobre isso? Gente do céu, até quando você vai deixar que o seu orgulho destrua sua vida? Enquanto tiver o orgulho aí, olha, ao teu redor, a tua vida não vai ser uma vida satisfatória, plena, agradável, harmoniosa, com saúde mental, com saúde conjugal. Então, até quando você vai ficar desse jeito? Então, pede ajuda, vai atrás. E o terceiro aspecto, viu, Nisandra, que a gente vê é a discordância de opiniões. As pessoas já não têm diálogo e têm opiniões diferentes. Se vai ter filho, se não vai ter filho. Se vai morar nesse lugar ou naquele lugar. Como gasta o dinheiro? Jesus do céu, quanta confusão já vi em casais pela maneira como gasta o dinheiro. Porque ele quer gastar de um jeito, ele acha que tem que gastar de um jeito, tem que comprar tudo que quer, e ela acha que não, tem que ser de outro jeito. Os dois não entram num acordo e aí vira uma confusão. Em muitas ocasiões, o marido não sabe nem quanto que a mulher ganha e nem a mulher quanto que o marido ganha. Cada um tem o meu salário, não é mais uma família, não é dois, não é mais um, não. Aí já fica totalmente apartado. E aí, nessa altura do campeonato, um fica jogando na cara do outro que deu errado. Um fica culpando o outro pelo que deu errado. Isso vai desgastando, vai moendo a relação. E chega uma hora que um não aguenta mais nem escutar a voz do outro. Então, aquilo que começou com tanto amor, com tanta paixão, com tanto ardor, agora, de repente, não consegue mais nem escutar a voz do outro. Você já ficou nessa situação? Tem jeito? Me diz aí, Lisandra, tem jeito? Se a pessoa está numa situação, numa relação, em que ela sente que está frio, ou que às vezes não aguenta mais nem escutar a voz do outro, será que tem jeito? Com certeza, viu, gente? Enquanto, né, você tiver um apreço pelo outro, você se tornar um perdoador,
e tiver esse respeito, com certeza. Ser um perdoador não é fingir que nada aconteceu, é aceitar tudo que o outro fala. Ser um perdoador é entender qual é o seu papel ali naquela situação. O que você pode fazer? É parar de apontar o dedo para um e lembrar que tem, ó, 3 dedos apontando. A gente fala da autorresponsabilidade. O que eu tenho feito para essa relação, para esse casamento funcionar, dar certo? Eu tenho discordado, eu tenho sido só crítica, ou eu, de alguma forma, tenho contribuído com afeto? Porque isso só vai piorando, aí a relação realmente vai ficando fria. E é a hora, gente, que a gente busca ajuda. Olha que nós dois temos uma relação, graças a Deus, muito saudável, mas mesmo assim, o que a gente faz? Vamos assistir palestra, compra uma vela, faz uma massagem um no outro, procura fazer alguma coisa para agradar. Por quê, gente? Porque a relação, principalmente com o tempo, e pela correria e pelo estresse, ela vai ficando, se você permitir, não é fria não, é congelada. E aí um acha que buscar no o outro vai ser melhor. Então, qual é o segredo para isso, para eu manter essa relação? Eu também me movimentar. Eu buscar nesse outro e acreditar que vale a pena sim estar com esse outro, gente. E isso vai fazer com que a relação fique muito melhor. Saúde mental, gente, faz você ficar mais produtivo, faz você ter uma imunidade melhor. Às vezes as pessoas, até a moça que trabalha com a gente, ela fala assim, nossa, dona Isandra, a senhora e o seu Wellington não adoecem. E aí a gente estudando, falando sobre isso, né, Wellington, como que é o poder do nosso cérebro, a nossa saúde mental deste casamento, nessa relação, faz com que a nossa imunidade fique maior também. Olha que fantástico. Então, como é que está a tua imunidade? O teu desejo? Como é que está o teu sentimento? Você sente paz em se relacionar com o outro? Isso tem a ver com a tua saúde mental. Então, se você tem um relacionamento satisfatório, saudável, você sente prazer em estar com o outro, porque, é claro, vocês dialogam, isso que o Wellington falou, vocês conversam, a gente brinca muito, eu com o Wellington, especialmente quando eu não estou muito legal, quando eu estou chateada, falo, Wellington, eu não estou bem, eu explico, eu não posso esperar que ele adivinhe como é que eu estou me sentindo, gente, eu falo, o que tu tem? Eu não sei, mas eu não estou bem. Então, ele está entendendo que aquele humor ou aquela condição não legal não tem a ver com ele. É algo que é meu. E eu vou precisar identificar para poder eu tratar e cuidar. Mas eu não sobrecarrego, eu não jogo nele a responsabilidade por algo que eu estou sentindo. Vocês estão entendendo? Faz sentido, gente, que a gente está falando? Está fazendo sentido? E aí, existem algumas estratégias simples. Deixa eu ligar rapidinho aqui os comentários. Isso, vamos ver aqui até, olha só, muita gente entrando, os comentários, para falar com a gente, para entender, gente, quais são as estratégias simples para alimentar esse relacionamento, essa inteligência mental, essa saúde mental no teu casamento, para que faça sentido. Quais são? Então, anota aí quais são. Primeiro, gente, fale sobre como vocês se sentem e compartilhe suas preferências e expectativas. Então, a gente fez muito isso. A gente queria comprar um imóvel, a gente conversou muito. Eu tinha uma expectativa, o Elito tinha outra. Mas quando a gente foi conversando, mudar para a casa que a gente está atualmente, o apartamento, não foi um peso, porque foi conversado, foi combinado, tá? Então, assim, é muito importante que isso aconteça. Bom, eu queria ver se tinha mais alguma pergunta, mas como não tem, eu vou desativar para vocês enxergarem bem o Wellington, tá bom? A gente está falando de saúde mental no casamento. Vamos lá. Olha uma coisa importante, gente. Toque mais, abrace mais, fique de mãos dadas. Permita que o momento presente envolva. Faz muita diferença. O que a mulher quer, Wellington? Ela quer se sentir como? Que as pesquisas mostram que a mulher ela quer se sentir amada, quer se sentir prezada e protegida. E o abraço, qual é libera ocitocina, né? Então, e no homem, o que ele desperta quando a mulher está se sentindo protegida? Desperta desejo de proteção.
E o que o homem tem da natureza dele é a natureza protetora. E o que o homem quer também é ser respeitado. E isso é neural, isso está dentro da individualidade, dentro da anatomia, dentro do DNA do homem e da mulher. É da natureza do homem querer respeito, é da natureza da mulher querer ser amada e protegida. Exatamente, perfeito. Então, falar sobre as suas expectativas, abraçar mais, né? Se envolver. Não é só o sexo, não é só a finalização, o coito, não é isso não, é ficar de mãos dadas, é se curtir, é ficar grudadinho, é gerar esse ambiente. Uma outra coisa importante, façam planos a curto, médio e longo prazo. Sempre. Né? Eu estava até brincando com o Wellington. Ele queria chamar uns amigos nossos para almoçar, e aí eu falei assim, Wellington, agora eu não respondi, ele não chamou, ele respeitou. E aí a gente combinou que vai ser no outro dia. Então, é importante. São planos pequenos, mas façam. Tenham planos a longo prazo, o que a gente vai fazer, onde a gente vai viajar, onde a gente vai tirar férias, o que nós vamos comprar. Isso também é muito legal. Porque essa visão positiva em conjunto, ela fortalece o casamento para que você vença aqueles sentimentos tóxicos que atrapalham o casamento. Uma outra coisa, compartilhe histórias de quando eram crianças. A gente fala muito isso. Olha, eu fazia isso, eu brincava nisso. E quanto mais você conversa com seu pai, mais você conhece ele te conhece, e você vai entendendo, conhecendo um pouco da sua essência. E uma coisa que faz muita diferença, o Wellington faz muito isso comigo, e eu procuro fazer com ele. Elogie, né? Orgulhe-se do outro. Faça elogios sinceros. Por quê, gente? Porque isso libera dentro dele o quê? Dopamina, né? Os elogios, né? O quanto que é importante liberar essa dopamina, esse sentimento, essa perspectiva, essa persistência, a endorfina, serotonina, libera muitos neurotransmissores. Então, hoje, a gente queria falar muito com você que para fortalecer o relacionamento, eu preciso seguir esses passos. Casamento é decisão. Saúde mental é necessário, é vida. Pode falar, Ué. Sabe uma coisa que é interessante, Lisa? Você está falando aí, eu me lembrei de uma pesquisa que fala sobre a dor emocional e a dor física. E fizeram uns experimentos e perceberam o seguinte, a pessoa levou uma pancada física e monitoraram a região do cérebro que foi ativada com aquela pancada. E a pessoa foi humilhada. Causaram nela uma dor emocional. A mesma área no cérebro, a mesma região cerebral foi ativada. Então, o que isso quer dizer? Que nós somos tão emocionais que alguns acham, mas isso não é nada. Mas, às vezes, a dor emocional, ela também vai ocasionar situações de muita dificuldade. E sabe o que é interessante que a pesquisa mostrou? Vamos lá. Existem estímulos dados no nosso cérebro com aquilo que acontece no nosso meio. Quando a gente sofre uma ameaça, uma dor emocional, vamos lá, uma discussão do marido e mulher, e aí a mulher diz assim, olha, se você não está satisfeito, a gente pode resolver. Cada um vai para o seu lado e acabou. Vamos lá, que a mulher responda desse jeito. Isso é uma ameaça. Ou quando o marido também ameaça a esposa, a mulher começa a demonstrar uma certa insatisfação. Como ele diz, olha, se você não está satisfeita, vá para a casa da sua mãe, não tem problema não. A gente não nasceu amarrado no outro, você vai para o seu canto, vou para o meu. Isso é uma ameaça. O que acontece dentro do cérebro quando há uma ameaça? Essa reação que é ativada no cérebro, ela fica gravada por mais tempo do que um elogio. Olha só, existe uma reação que faz com que a pessoa fique agora, a reação dentro do cérebro deixa a pessoa no estado de alerta, de insegurança. E isso vai durar muito mais tempo, olha só, do que quando, por exemplo, um estímulo positivo. O que eu quero mostrar é a diferença entre um estímulo positivo, de um elogio, de um muito obrigado, de um eu te amo, você está linda e maravilhosa, o seu trabalho está perfeito, a sua comida está uma delícia. Ó, foi um elogio, foi um estímulo positivo, ok? Isso tem uma durabilidade no cérebro. Olha, você está gorda, você está feia. Olha, se você não quiser mais, você pode ir para sua casa. Ou
palavras muito mais duras e mais fortes, que isso acontece muito em alguns casamentos, infelizmente. Isso vai para dentro da memória, com conectores de dor. Isso é tão profundo que ele demora muito mais tempo do que aquele elogio que você fez. Então, quando você falou lá no começo que é preciso de dar atenção e manutenção, isso quer dizer que esses elogios que você acabou de falar, essas palavras bondosas, essas palavras gentis, elas têm que ser muito mais corriqueiras do que a gente antes imaginava. Por quê? Porque isso vai ser estímulos constantes e que vai ajudar você e seu marido, ou você e sua esposa, a ter uma relação a dois mais gostosa, mais harmoniosa, muito mais feliz. E o que a gente quer para vocês é justamente isso. Ah, ué, então é um casamento perfeito? Gente, nós somos imperfeitos, a gente vai errar. A gente vai tropeçar, não tem jeito não, a gente vai falar besteira de vez em quando, mas a gente pode se esforçar de verdade para errar menos e acertar muito mais. Perfeito, perfeito. É isso aí, gente. Então, saúde mental no casamento é possível, ela pode gerar longevidade, alegria, essa positividade pode gerar mais vida. Mas também, aquele casamento em que tem uma pressão psicológica muito grande, com isolamento, distrato, humilhação, casamentos abusivos, também faz você regredir e ficar perturbado a ponto de se perder consigo mesmo e não achar sentido na vida. Ou seja, casamento e saúde mental pode ser positivo ou negativo, dependendo de como você está com você, para você acionar, manter e cuidar e dar atenção ao seu parceiro. Então, escolhe, combina. Antes de se casar, tenha a oportunidade, não olhe para o outro já focando, procurando os defeitos dele. Foque as coisas boas, porque todos nós vamos encontrar falhas um no outro. Mas a disposição de você ir para frente e para trás, melhorar, evoluir, flexibilizar, é de cada um de nós. Então, muito obrigada, Wellington. E eu aproveito e deixo aqui um convite. Dia 18 de março, a gente vai ter um curso chamado Poder da Autorresponsabilidade. E ele é fantástico, porque ele te tira desse lugar paralisado e ele te movimenta no teu casamento, no teu trabalho, nas tuas relações, na tua liderança, o quanto que você tem esse poder. Às vezes você só não sabe como, e a gente vai ensinar, tanto eu quanto o Wellington. Não é isso, Wellington? Muito, muito obrigado. Quer saber mais? Quer deixar comentário? Quer fazer perguntas? Deixa aí no feed, ou coloca, manda pelo direct, que a gente vai responder. E gratidão por essa noite linda e pela participação de vocês. Tem muita gente que já mandou, vou assistir, vai ficar gravado, assiste lá. Uma noite de bênçãos para você. E muita gratidão, Wellington, por estar sempre comigo e fazer parte e trazer saúde mental para a minha vida. Beijo. Até mais.